Boa noite, irmãos, a paz seja convosco, amém? Hoje nós vamos meditar Ezequiel 37, o versículo 1 e o versículo 2. E diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Quando nós olhamos para esses dois versículos desse capítulo, a primeira coisa que a gente vai observar é que esse vale nada mais era do que um cemitério a céu aberto. Esse vale era um lugar de morte, era um lugar de sequidão. Totalmente o oposto daquilo que o nosso Senhor Jesus é, porque Ele é o mananciais de águas vivas, e Ele é aquele que veio para trazer a vida e a vida em abundância. E naquele vale nós vemos morte e sequidão. A segunda coisa que chama a atenção nesse texto é que o profeta, ele é levado em espírito. Ele não vai fisicamente até aquele vale, porque a palavra de Deus tem uma lei onde diz que se a gente toca em algo morto, a gente se torna impuro aos olhos do Senhor. Então o Senhor dá essa visão e leva ele em espírito, para que ali naquele vale ele fosse uma voz profética inspirada por Deus para profetizar vida onde não existia vida, aonde só tinha morte. Por isso que o Senhor fica o tempo todo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por isso que ao profetizar, Ezequiel vai dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, porque ele era uma voz naquele ambiente de morte. Ele não tinha sociedade com aquele ambiente. Outra coisa que nós observamos nesses versículos é que o Senhor, ele não vai perguntar para Ezequiel: Ezequiel, você quer ver um vale de ossos secos? Não, o Senhor simplesmente vem, pega o profeta e dá a revelação daquele vale para ele, o que nos faz entender que nem sempre Deus vai revelar para nós aquilo que é agradável aos nossos olhos, mas Ele fará com que a sua mão venha sobre nós e nos revele tudo aquilo que está morto nas nossas vidas, revele tudo aquilo que está seco nas nossas vidas, para que, se nós estivermos na posição de um profeta, nós profetizemos a vida sobre aquilo que está morto. E se nós estivermos na posição de ossos, nós ouvimos aquilo que Deus está profetizando em nosso favor, para que Ele venha pelo poder da sua palavra e restaure tudo aquilo que está morto, e tudo aquilo comece a reviver. Então o que eu digo para a amada igreja nessa noite é: abre o coração e abre os ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a dizer para a igreja, amém? Vamos entender um pouquinho da história. Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e leva o povo em cativeiro para a Babilônia, e no meio do povo Ezequiel, ele é levado junto. Lá na Babilônia, a Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele vai fazer morada, ele vai estabelecer morada junto ao rio Quebar. E aqui nós já vemos um ato profético acerca da posição aonde Ezequiel escolheu exercer morada. Porque lá nos Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois
será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O que é que a gente entende aqui? É que lá na Babilônia, mesmo sendo levado cativo, Ezequiel não se deixou contaminar pelas obras babilônicas. Ezequiel, ele não se deteve no caminho dos pecadores, mas ele se plantou junto ao ribeiro das águas, meditou e buscou o Senhor dia e noite, como o boizinho que rumina a palavra que nós aprendemos no culto passado, e ele não desviou os seus pés dos caminhos do Senhor, mas ele se manteve junto às fontes das águas, que é o Senhor, e no tempo certo ele deu fruto, porque o Senhor chamou ele para profetizar uma grande obra de restauração sobre o povo de Israel. Quando Ezequiel tem essa visão, quando Deus dá essa visão para Ezequiel, nesse tempo o povo ele havia se afastado do Senhor. Como nós aprendemos, eles haviam deixado, trocado e se esquecido do Senhor para caminhar em caminhos de desobediência. Ezequiel capítulo 37, o Senhor vai dizer assim: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. O que a gente entende quando a gente ouve esse argumento do povo? É que foi o povo por si só que se colocou naquela posição de um vale de ossos secos, sem esperanças, e que foram cortados da presença do Senhor. E nós precisamos entender essas três etapazinhas, porque nós muitas das vezes estamos nos colocando na posição desses ossos secos. E a primeira pergunta que eu me fiz ao texto foi: por que esses ossos se secaram? Provérbios capítulo 17, o versículo 22 vai dizer assim: o coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido faz o quê? Seca até os ossos. Então, para a gente entender a sequidão dos ossos, a gente precisa saber o que é um coração alegre. Romanos 14, 17 vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, um coração alegre é um coração cheio do reino de Deus. E quando nós temos o reino de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração vai ter palavras de vida eterna. Cristo é o verbo de Deus. Então nós passamos a estar nele e ele passa a estar em nós. Por isso que o coração alegre serve como um bom remédio, porque o nosso Senhor Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, sejam essas dores e enfermidades físicas ou espirituais. Se nós temos o reino dentro de nós, nós temos um bom remédio para a cura de todas as coisas. Mas quando nós nos afastamos do Senhor, o reino vai embora. A vida que outrora habitava dentro de nós vai embora. A alegria no Espírito Santo que antes estava dentro de nós vai embora e dá lugar ao abatimento que seca até
os ossos, porque nós abandonamos o Senhor. 2 Coríntios 7:10 vai dizer assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, porque o Espírito vem e nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Nós dobramos os nossos joelhos, a graça vem e nos redime, nós somos alcançados por ela. Mas aí ele diz: mas a tristeza do mundo, ela opera a morte. Então, quando nós olhamos para esse vale nada mais era do que uma multidão de pessoas que perdeu o reino de Deus. É uma multidão de pessoas que permitiram que por algum motivo o verbo de Deus, a palavra de Deus, fosse embora de dentro delas, e isso fez com que elas fossem parar numa cova. E nós já sabemos, lá em Provérbios 23, do 27 ao 28, vai dizer assim: porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha, pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Em outras palavras, esse vale é composto por pessoas que praticam a iniquidade. Todas as vezes que nós distorcemos a palavra de Deus, ou que nós rejeitamos a palavra de Deus, nós vamos parar nesses vales de ossos secos. Veja que a prostituta, ela fica à espreita aonde? Como um salteador que fica no caminho. E quem é? O caminho, a verdade e a vida é o nosso Senhor Jesus. Em outras palavras, esse vale é composto por pessoas que ficam roubando o trigo, roubando a palavra verdadeira, a palavra pura e genuína, e semeando o joio, a iniquidade na vida das pessoas. Por isso que quando ele vai olhar em quantidade, ele fala que os ossos eram numerosos. Quantas igrejas a gente vê hoje em dia corrompendo a palavra do Senhor para se beneficiarem e transformando a casa que era para ser uma casa de oração num covil de ladrões. Tudo vale de ossos secos, e quem está lá dentro está muito sequíssimos. Quando nós voltamos para o textinho, a segunda lamentação que a gente vê o povo dizer é que pereceu a nossa esperança. Por que que a nossa esperança pereceu? Porque uma vez que a gente perde o reino de Deus, a gente agora morre espiritualmente falando. E lá em Provérbios capítulo 11, o verso 7, a parte A do versículo vai dizer assim: morrendo o homem perverso, perece a sua esperança. O que é ser perverso? É ser uma pessoa de má índole, é maquinar o mal continuamente, como a geração nos tempos de Noé, que o Senhor olhou e portanto praticar o mal e não se arrepender, praticar o mal e não se arrepender, o Senhor resolveu mandar um dilúvio e acabar com toda a raça humana, porque já não tinha mais liberdade, o espírito de falar com aquelas pessoas, de ensinar aquelas pessoas para que elas fizessem a vontade do Senhor. E nós, quando nós olhamos para nós, como é que nós fazemos a nossa esperança perecer? Lá em Jeremias capítulo 18, do verso 11 ao 12, vai dizer assim: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós.
Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, eles quem? Os homens: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Então, todas as vezes que nós caminhamos seguindo as nossas vontades, sem nos arrepender dos nossos maus caminhos, para fazer aquilo que a palavra do Senhor está pedindo para nós fazermos, a nossa esperança começa a perecer, e nós começamos a caminhar por caminhos de morte, porque nós estamos fazendo segundo as nossas escolhas. E lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, o Senhor diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Todas as vezes que nós fazemos a nossa vontade e tapamos os ouvidos para aquilo que o Senhor tem falado, nos ensinado e tem requerido de nós, nós começamos a perecer a esperança e se tornar ossos secos no meio de um vale. A terceira lamentação que o povo fez, eles afirmaram: nós mesmos estamos cortados. Por que eles falaram isso? Porque nesse momento eles reconheceram que eles exerceram o livre arbítrio. Todos nós podemos escolher qual voz nós queremos ouvir. Se nós queremos ouvir a voz de Deus e obedecer, para que nós possamos ser como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, que dá frutos que servem de alimento, que dá folhas que sirvam de remédio. Ou nós podemos escolher fazer como aquele povo fez e dar as costas para a voz do Senhor e ir parar num vale como um osso seco, num lugar aonde Jesus não se faz presente. E aí nós olhamos para tudo isso, e a perguntinha que eu me fiz foi: quando é que nós começamos a habitar num vale? Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1 e 2, vai dizer assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Nós já aprendemos que no Oriente está a glória do Senhor, e que Sinar significa 2 rios, ou seja, é um lugar onde as pessoas cocheiam em 2 pensamentos. É um lugar onde as pessoas, elas não são quentes e não são frias, mas são mornas, aquilo que Deus vomita. Então, todas as vezes que nós começamos a edificar na nossa vida obras babilônicas, porque nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, porque nós trocamos, deixamos, esquecemos do Senhor, porque nós temos sociedade com aquilo que nós não devemos ter, ou porque nós geramos obras de iniquidade sem arrependimento, nós saímos do Oriente, nós deixamos a presença de Deus, nós saímos do esconderijo do Altíssimo para habitar nesses vales onde nós somos vomitados por Deus, porque nós nos tornamos mornos. Mas eu digo para a igreja nessa noite, que se nós abrirmos o nosso coração, e se nós dermos ouvidos para a voz do Senhor, não importa o tamanho do vale, não importa quanto tempo nós permanecemos no vale, não importa o grau de sequidão dos nossos ossos, o grau de sequidão que nós nos encontramos, porque Jó capítulo 14, o verso 7 vai dizer assim: porque há esperança para a árvore que se
for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Ainda há esperança. O Senhor deseja fazer nova todas as coisas nas nossas vidas. Por isso ouça o que o Espírito diz. Ezequiel capítulo 37, versículo 3, o Senhor vai fazer uma pergunta para Ezequiel. O Senhor vai dizer assim: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. A Bíblia diz que o nosso falar, ele tem que ser sim, sim, ou não, não. O profeta não respondeu nem que sim e nem que não. Ele devolveu a batata quente na mão do Senhor. Quando nós olhamos para esse vale de ossos secos, aos olhos humanos, a gente enxerga ossos sequíssimos, que estão espalhados, que estão desconjuntados, que estão vazios porque não tem vida, e estão sem formas porque não tem um corpo. Igualzinho a terra lá no início, quando o Senhor disse em Gênesis 1, versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Esse vale de ossos secos, ele é um tipo de abismo, porque nele não tinha luz, nele não tinha vida, nele só tinha morte. E Jesus é a luz do mundo. Jesus veio para trazer vida. Quando nós olhamos para os ossos dentro desse vale, nós vemos esses ossos espalhados, desconjuntados e sem formas, igualzinho a terra era antes de ser transformada pelo poder da palavra do Senhor. Em outras palavras, as pessoas que habitam nesse vale, elas não são a imagem e a semelhança do Senhor. Por isso que, como foi no princípio, quando o Senhor disse: haja luz, e houve luz, Deus começou a fazer naquele vale, lançando a sua palavra profética, para que todas as coisas começassem a ser organizadas e começassem a ter forma novamente. Só que antes de transformar, Ele vai provar a nossa fé. Diante desse vale, o Senhor pergunta para o profeta: porventura viverão esses ossos? Em outras palavras, o Senhor está perguntando para cada um de nós: olha para os vales que o Senhor está mostrando para cada um. O Senhor está perguntando: Redecanta, rabassuri cantas, quantos aqui dentro, sudecai, rebecum, manai, decantas, tem vivido em áreas das vossas vidas, vales de ossos secos, sudecai, rebecum, manai, decantas, onde já perderam a esperança, aonde acham que não é possível mais, mas há alguma coisa impossível para mim, sudecai, rebecum, manai, decantas, tudo é possível para aquele que crê. Então tão somente creia, sudecaia, rebecum, manai, decantas, e contemplarás o milagre da minha parte, sudecaia, rebecum, manai, decantas. Ei, olha para aquilo que está morto, olha para aquilo que está seco. O Senhor está perguntando: pode aquilo que está morto reviver? Pode aquilo que está sem forma e vazio tornar a ter forma? Pode ter ordem novamente aquilo que está em desordem? E o profeta responde: Senhor, tu o sabes. Por que ele responde isso? Como diz o louvor: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é
mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Hey, tudo está no controle do Senhor. A nossa função como profeta é profetizar aquilo que o Senhor está dizendo, é mostrar o caminho, mostrar a verdade, a vida. Quem vai trazer é Ele. E se porventura nós estamos na posição dos ossos, a nossa função é ouvir, obedecer a palavra que foi liberada em nosso favor, para que nós possamos tomar posse da transformação que o Senhor tem para as nossas vidas. Gênesis capítulo 18, verso 14, o Senhor diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Não existe impossível para o Senhor. Diante da impossibilidade, diante do vale, diante da prova da fé, não recue. Exerça a fé em Cristo. Profetiza segundo a palavra do Senhor. Faça a prova da palavra do Senhor, porque Hebreus 10:38 vai dizer: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ezequiel não recuou, ele profetizou segundo a palavra do Senhor e pôde contemplar o milagre do agir de Deus naquele vale. Então a primeira parte da mensagem, o legado que eu quero deixar é: quando o Senhor revelar os nossos vales, não recue, não atemorize, não duvide do agir de Deus. Apenas ouça o que diz o Senhor e profetiza segundo a ordem do Senhor, e você contemplará a restauração do Senhor sobre tudo aquilo que estava morto. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.